pessoal, nós estamos hoje dando continuidade à nossa série de exposições dessa nossa série, né, que se chama Somos Todos Peregrinos, né, e dentro desse contexto, hoje nós vamos abordar o capítulo de número 3 e 4. Essa série é baseada no livro cristão mais vendido depois da Bíblia, né, que é o Peregrino, e também baseada no contexto, né, voltado para a teologia sistemática daquilo que Sproul escreveu, né, e nós sabemos que existe, de certa forma, um pequeno teólogo dentro de cada um de nós. E eu vou exatamente terminar o capítulo 4 hoje, abordando exatamente esse contexto, do porquê que cada um de nós temos que ter um pouquinho de teologia dentro de nós. Por que cada um de nós temos que ser, de certa forma, um pouco teólogo, certo? Então vamos começar a leitura lendo Êxodo capítulo 35, a partir do verso 30. Diz o seguinte: Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Verso 31. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas, entalhar madeira, é mestre em todo tipo de trabalho artístico. Você vai entender o porquê que nós estamos usando esse texto aqui. Eu acredito e tenho em mente que o nosso Deus é um Deus criativo. O nosso Deus é um Deus que nos faz pessoas criativas. Deus colocou um pouco de criatividade que está correlacionada à habilidade que você possui dentro do seu intelecto. Você tem uma determinada habilidade, seja para exatas, seja para humanas, e essa sua habilidade foi moldada e contextualizada por Deus de acordo com a sua aptidão, que automaticamente tem a ver com o seu chamado. Nós terminamos, né, na semana passada, o capítulo de número 2, quando o cristão havia se afogado quase, né, lá dentro do pântano do desânimo, né, e o cristão tinha se afogado ali juntamente com uma pessoa. Quem que era a pessoa que estava com ele? Quem lembra? O volúvel, né, ou flexível, vai depender da versão, né? E ali os dois estavam se afogando no pântano do desânimo, e nós mostramos que todos nós que somos cristãos, em um ou outro momento, vamos cair no pântano do desânimo, sim ou não? O que não pode com o cristão é se afogar no desânimo. Vez ou outra, você vai ficar meio desanimado para vir para o discipulado, né? Um dia ou outro você vai ficar meio naquela preguiça. O que você não pode é morrer na preguiça, é deixar a preguiça, porque a preguiça é como um lamaçal, né? O desânimo ele vai te afundando. E aí nós vimos que chegou alguém e ajudou o cristão a sair de lá. Quem foi? O auxiliador estendeu a mão para ele e tirou ele dali. Basicamente o capítulo 2 terminou desse jeito, né? E aí, para que nós possamos iniciar o capítulo de número 3, se você, eu não sei se você sabe, mas existem, né, várias dissertações, existem teses, existem artigos científicos que já foram publicados, tendo como base um estudo aprofundado do contexto antropológico que existe dentro desse livro aqui. Uma dessas teses de doutorado, que foi produzida lá na Universidade Federal da Paraíba, serviu como material bibliográfico, né, de estudo para que eu pudesse compor aquilo que nós estamos investigando e avaliando dentro deste livro. Uma dessas teses, né, ela se baseia e ela estabelece ali um paralelo, né, de discussão baseado na teoria geral do imaginário. O autor dessa tese, depois quem quiser eu posso encaminhar para você, ele faz um paralelo dessa chamada teoria geral do imaginário, que é mais ou menos o seguinte: ele diz que a cultura ocidental se baseia muito não no empirismo, mas na metodologia científica, certo? Onde tudo precisa ter fundamento científico para automaticamente existir.
Uma vez que aquilo não tem fundamento científico, a cultura ocidental exclui aquilo ali e descaracteriza ou desconsidera aquilo como um objeto hábil para ser utilizado dentro de um estudo, certo? E quando nós olhamos para a religião em si, é por isso que muitas pessoas olham para a religião, né, ou olham, melhor ainda, para a teologia e não caracterizam ou não consideram a teologia como um objeto de estudo. Por que eles não consideram e não caracterizam a teologia dessa forma? Porque, segundo eles, né, ela não tem metodologia científica para ser estabelecida. E aí, por conta disso, o autor dessa tese, dentro do contexto da teoria geral do imaginário, ele vai estabelecer e vai comparar isso. E quando nós fazemos essa comparação, nós podemos, já de início, observar, por exemplo, alguns intelectuais, escritores extremamente respeitados dentro do contexto cristão e secular, que se utilizam exatamente do imaginário. Basta você pegar, por exemplo, Chesterton, basta você pegar, por exemplo, C.S. Lewis, basta você pegar, por exemplo, Tolkien. Semana que vem eu vou pegar Tolkien dentro da nossa introdução para explanar ele um pouquinho mais. Mas todos esses homens, eles vão de encontro àquilo que a teoria geral do imaginário fala. Porque, segundo essa teoria, nós não podemos imaginar. Na verdade, o que ela está fazendo e o que se fazem hoje de uma forma muito velada é tentar abafar a criatividade. E a criatividade, ela é um dom de Deus, como nós lemos aqui no livro de Êxodo. Você viu o que nós lemos? Que Deus deu o dom da criatividade para aqueles homens que estavam ali, assim como eu mencionei que Deus deu o dom e o talento e as habilidades para cada um de nós que estamos aqui. E se nós pegarmos, né, de uma forma mais específica, nós poderíamos dizer exatamente o seguinte, que não é possível ignorar a importância do imaginário diante daquilo que está aos nossos olhos. Basta nós olharmos a forma com a qual Jesus, que foi o maior de todos os mestres, ensinava. Qual que era a base do ensino de Jesus? Você lembra? Qual que era a forma? Como? Parábolas ou parabolê. A forma clássica e categórica que Jesus utilizava para ensinar algo era através de parábola. Por quê? Porque Jesus era inteligente. Jesus foi o maior de todos os mestres. Tinha uma didática extraordinária. E Jesus sabia pegar o contexto daquelas pessoas. E Jesus fazia aquelas pessoas o quê? Imaginar, pensar. Né? Nós poderíamos utilizar e fazer aí uma nova frase, né? Penso, logo existo, ou creio, logo existo. Nós precisamos pensar, precisamos exercer a nossa criatividade, mas a nossa fé, e através da nossa fé, crendo naquilo que às vezes não é palpável, ou aquilo que às vezes não está baseado na metodologia científica, a nossa fé nos leva e nos aproxima do Criador. Era exatamente essa estratégia que Jesus utilizava. Jesus colocava as pessoas para pensar. Você precisa pensar. Quando você pega a Bíblia para ler, você precisa raciocinar, você precisa criticar, você precisa olhar para aquilo que está ali e falar assim, por que será que isso está escrito aqui? Você consegue me compreender? Nós precisamos exercer o dom que Deus nos deu, que é o intelecto, que é a capacidade de raciocinar, que é a capacidade de pensar. Dentro desse contexto, este livro, ele nos traz exatamente isso, porque é uma alegoria que nos coloca para pensar no cristianismo através de uma história de um peregrino que está em busca de alcançar um determinado local, certo? Bom, dito isso, nós podemos então entrar dentro dos capítulos 3 e 4 para averiguar aquilo que o autor está nos expondo, aquilo que o autor está trazendo para nós aqui. Em primeiro lugar, quando nós começamos a leitura, se você está com o seu livro aí, a primeira frase, né, do capítulo de número 3 diz assim: enquanto o cristão caminhava solitário, né? Deixe-me te dizer uma coisa, e aí nós já podemos começar com uma aplicação muito pontual e muito interessante aqui. A nossa caminhada cristã, na grande maioria das vezes, ela se parece uma caminhada solitária. Sabia disso?
Mas para dizermos que a caminhada cristã parece uma caminhada solitária, nós precisamos definir duas coisas: o que é solidão e o que é solitude. Fala para a pessoa que está do seu lado: solidão versus solitude. Olha aqui para mim, existe uma diferença básica e fundamental. Primeiro, o que é a solidão? A solidão é estar sozinho no meio de todo mundo. A solidão, nós não escolhemos estar em solidão. Nós nos sentimos em solidão pela ausência de algo em nosso ser. Já a solitude é uma decisão que nós fazemos. A solidão, ela nos abate e ela nos alcança independente do momento. Você pode estar rodeado de pessoas, mas viver em solidão. Agora a solitude não. A solidão, ela te leva para uma depressão. A solitude é uma escolha que você faz diante daquilo que não é coerente com a sua caminhada. Eu resolvo andar em solitude quando as pessoas que estão andando ao meu redor não têm a mesma visão que eu tenho, não têm a mesma forma de enxergar que eu tenho. Então eu busco a solitude para olhar para dentro do meu ser e averiguar: será que eu estou caminhando corretamente? A solitude eu escolho, a solidão me assalta. Nós cristãos não andamos em solidão. Por quê? Porque nós temos pessoas que caminham ao nosso lado. A igreja é isso, o corpo de Cristo é isso. É por isso que nós estamos aqui, ó. Olha o tanto de pessoa que tem do seu lado, que tem orado por você todos os dias. Sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado, e se você tem orado por ela, fala para ela. Agora você não pode mentir. Você tem orado pela pessoa que está do seu lado? Isso é cristianismo. O cristianismo é caminhar juntos. Mas no cristianismo existe o quê? Os momentos de solitude. E a caminhada do cristão está dizendo aqui, quer ver? Vamos ler o que está lá no comecinho do capítulo 3. Diz assim: enquanto o cristão caminhava solitário. A nossa caminhada cristã muitas vezes vai ser em solitude. Por quê? Porque muitas vezes sua colega da faculdade não vai concordar com o jeito que você decidiu viver. Porque muitas vezes um parente lá da sua família não vai concordar com a vida que você decidiu levar. Muitas vezes seus pais, seus primos vão olhar para você e falar assim: você quer isso aí? Então vai sozinho. A vida cristã é uma escolha em caminhar em solitude. O próprio Jesus disse que o cristianismo, ele nos fará diferença e divisão com os nossos próprios familiares. Entretanto, por mais que o cristão estava caminhando em solitude, ele não estava sozinho. Todas as vezes que nós preferimos estar em solitude, nós não estamos sozinhos. Existe alguém do seu lado. Você não está sozinho. Por mais que pareça que ninguém está concordando com a sua visão, com aquilo que você tem feito, existe um Deus que olha para você, mesmo quando você acha que está abandonado, sozinho, desesperado. A segunda coisa que eu observo aqui é que nessa caminhada o cristão, ele vai encontrar alguém. Aparece mais alguém de nome interessante, né? O livro é fantástico por conta disso. O nome da pessoa diz respeito à característica que aquela pessoa tem. E aí o cristão, ele encontra com o sábio segundo o mundo, né? Ele está andando: como é que é esse nome? Eu sou o sábio segundo o mundo. E aí eu fico imaginando assim, John Bunyan não tinha ideia, né, de que aquilo que ele estava escrevendo lá naquela época era exatamente o que nós temos hoje. Quantos sábios segundo o mundo você conhece? Toda esquina você vai encontrar um sábio segundo o mundo. Aliás, toda esquina não, toda digitada você vai encontrar um. Todo post você vai encontrar um sábio, que é aquele que fala assim: mas na minha opinião, eu acho que isso, né? Já viu? Mas eu acho, é a chamada pós-verdade. O que é a pós-verdade? No mundo hoje, todo mundo tem a sua verdade. E isso é muito difícil. Vou dar um exemplo assim, bem categórico e clássico para vocês. Durante a pandemia, eu tomei uma posição. Sabe, eu falei assim:
eu não vou, porque né, a gente sempre faz ali um story, coloca um post para tentar levar uma informação ou outra e tal, né? E aí eu pensava, né, poxa, né, eu tenho um mestrado na área de genética, eu tenho um doutorado na área de medicina e saúde pública, eu fiquei um tempo na Alemanha estudando, né? Depois eu voltei para o Brasil, fiz outro pós-doutorado na área de saúde, abordando doenças infecciosas, trabalhei com infectologia. Eu acho que eu posso postar alguma coisa sobre Covid, né? Não, meus queridos, tinha muita gente que sabia muito mais do que eu. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, eu não vou mais postar. Por quê? A pessoa, ela faz o quê? Fazia, vou lembrar de um cara, direito. A pessoa estava cursando direito, né? Ela já tinha, sei lá, uns 3 anos de faculdade de direito, mas ela sabia algumas coisas lá sobre o Covid que eu não saberia explicar. Tem coerência isso? Não tem, mas o mundo hoje está assim. O mundo hoje é cheio de pós-verdades. Cada um tem a sua verdade, assim como o sábio segundo o mundo. E nós não podemos dar ouvidos para o sábio segundo o mundo. Qual foi o problema do cristão na caminhada dele? Ele deu ouvido para o sábio segundo o mundo. Ele parou para conversar com aquela pessoa. Existem momentos que nós precisamos ser radicais em nossas vidas. Na nossa caminhada cristã nós precisamos ser radicais. Existirão alguns sábios segundo o mundo que chegarão para você e vão falar, mas que isso? Não, esse negócio aí de sexo, não pode fazer sexo antes do casamento. Me mostra na Bíblia onde ainda tem a ousadia de falar, né? Me mostra na Bíblia onde é que está. Não, esse negócio aí de que cristão não pode, né, fumar, beber, isso é coisa do passado. A moda agora é fumar um baseado. Tô bem, não tô, Di? Misericórdia! Misericórdia se você lembrou da música! Sai agora em nome de Jesus! Sangue do Cordeiro tem poder, né? Volta aqui comigo. Infelizmente hoje vai ter gente que vai... E o pior, você sabe o que é o pior? O pior é que basta você dar um clique lá no play. Basta você clicar no play. Filtre as mensagens que você anda ouvindo no YouTube. Filtre os cortes que você anda assistindo. Tem gente por aí querendo reinterpretar a Bíblia. Tem gente aí se achando o novo Charles Spurgeon. Tem gente aí se achando o novo João Calvino. Quer fazer a nova tradução da Bíblia. Não dê ouvidos aos sábios segundo o mundo. Foi o problema que aconteceu com o cristão. E aí você lembra o que acontece na história? Né? Quando ele ouve, o sábio segundo o mundo fala, não, você está indo num caminho errado, ó, tem esse caminho aqui que é muito mais curto, né? E o que eu acho interessante é que ele vai dar uma indicação, né? O sábio segundo o mundo, primeiro, olha que coisa, a cidade do sábio segundo o mundo era a cidade da diplomacia profana. Tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? O que é a diplomacia? Seja diplomático. Não, isso aqui não é pecado. Quem está te dizendo que isso aqui não é pecado? Seu pastor. Quem seu pastor pensa que é para se envolver nas suas decisões? Quem essa sua amiga da igreja pensa que é para ficar te dando opinião? A Bíblia não diz isso. É o diplomata, mas ele vem de um lugar que é a diplomacia profana. O fundamento dele é profanar aquilo que é santo. E ele vai indicar o local para ir. Você lembra qual é o local que ele indica? Cadê? Onde é que foi que eu anotei? Aqui. Vai por esse caminho aqui que você vai chegar numa cidade. Qual que era a cidade? A cidade da moralidade. Né? E lá na cidade da moralidade você vai encontrar uma casa de um cara muito gente boa. A casa do legalismo. Né? Em primeiro lugar, a falsa moralidade é o que existe nos dias de hoje, sim ou não? Né? O cara vai lá, se diz líder de um determinado grupo de pessoas, o cara vai lá, peca, faz a coisa errada, mas aí ele volta para a internet, né? Para chorar lá, para pedir perdão, né? Ele chora lá no vídeo, né? Antes de começar o vídeo ele tá bem, né? Aí começou o vídeo, eu tô aqui para pedir perdão.
e o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é você colocar a lei acima de Deus e da necessidade humana. O legalismo é olhar para a pessoa que está afundando lá na lama e não fazer, como o cristão ou como o evangelista precisa fazer. Está afundando. Ah não, mas você está sujo. Não posso pegar na sua mão, porque se eu pegar na sua mão eu vou me sujar também. Meu querido, você precisa ajudar o cara que está afundando. Ah não, mas de acordo com a minha interpretação bíblica, eu não posso fazer. Qual que é a sua interpretação bíblica? Quer dizer que cada um tem uma interpretação bíblica? Não! A interpretação bíblica ela é uma só. E é por isso que nós precisamos ler a Bíblia de forma crítica para que nós possamos entendê-la. Acelerando aqui. Bom, o que acontece com o cristão é que ele ouve o sábio segundo o mundo e ele vai parar numa colina. Lá na colina ele se vê desesperado, com medo daquilo que estava acontecendo, começa a trovejar e tudo mais. Quando ele fica desesperado, alguém enxerga ele no desespero. Quem é que enxerga ele no desespero e vai ajudá-lo? O evangelista. Todos nós precisamos ter um pouco de evangelista dentro de nós. E eu vou te explicar o porquê. O evangelista o enxerga, vai até ele, e ali, quando o evangelista o encontra em apuros, o evangelista não chega e fala: ô cristãozinho, coitadinho de você, saiu do caminho, todinho, deixa eu comprar um bombom da Janaína para te dar, para adoçar seu dia. Não. O que o evangelista fala para ele? O evangelista vai lá em Hebreus. Olha o que primeiro ele cita Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Está dizendo assim, aqui está na transliteração do livro, Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusam a ouvir aquele que os advertiu na terra não escapam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. O que o evangelista chega? Dá uma lapada nele. Ai, meu filho, a Bíblia está mostrando uma coisa, você vai ouvir aquele que está no mundo, e ele continua, Ora, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Isso aqui é o que está escrito lá em Hebreus, que de acordo com a maioria dos teólogos, cita que foi Paulo que escreveu. Paulo está escrevendo: o justo viverá pela fé, mas ele não pode retroceder. E o evangelista põe o dedo na cara do cristão. Você está maluco? Não foi você, a história acontece dessa forma, Não foi você que eu encontrei lá, procurando o caminho, você estava desesperado, aí agora você vai dar ouvido para qualquer um? O evangelista e a pessoa que segue os caminhos de Deus precisa disso. Você, ouça bem, você não pode olhar. Aí deixa eu te dizer uma coisa aqui muito importante. Você pode ter colegas que são adeptos da linguagem não binária? Pode. Você pode ter colegas que se dizem trans? Pode. Agora, se você considera essas pessoas amigas de fato, você como evangelista precisa apontar o dedo e falar assim: olha, você pode até andar nesse caminho, se dizer picanha quando na verdade você é colchão duro, mas eu preciso te mostrar a realidade. A Bíblia nos mostra, a ciência de verdade nos mostra que só existem 2 cromossomos. Eu te amo tanto que eu não posso deixar você no pecado, e eu tenho que dizer que não existe todos. Você sabe, olha, faça um parêntese aqui, deixa eu te dizer uma coisa, olha só, eu vi uns números hoje, olha que interessante. Existem cerca de 0,4 a 0,8% de pessoas no mundo que se dizem trans. 0,4 a 0,8. E por conta disso, estão querendo ensinar uma nova linguagem, Você sabia que existem cerca de 1 a 1,5% de pessoas surdas no mundo? Se nós pegarmos todo o contexto, não só de pessoas surdas, mas de pessoas que têm uma deficiência auditiva, isso pode chegar a mais de 10%. Por que então que nós não valorizamos a linguagem de línguas, de Libras, e estamos querendo valorizar a linguagem binária? Onde é que está o fundamento disso? Se existem muito mais pessoas surdas, quer aprender uma nova língua? Aprende a língua de Libras, Tem muito mais gente precisando.
E aí eu faço uma conexão com o que o pastor Ronaldo Lidório fala. O pastor Ronaldo Lidório elenca 7 grandes grupos que são subjugados e são desprezados no momento do evangelismo. Você, como evangelista, precisa saber disso. Ele cita, por exemplo, os ribeirinhos, os ciganos, e os surdos fazem parte dessa população. Aprendamos Libras. Você vai ganhar muito mais aprendendo Libras do que aprendendo a falar errado. Continua. Aí o que acontece com o cristão? Quando o evangelista põe o dedo na cara dele, o que acontece com ele? Ele cita Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, estou arruinado. Ele reconhece e resolve então voltar para o caminho que era o caminho certo. E aí, basicamente, nós terminamos o capítulo 3 e entramos no capítulo 4. E aí eu vou acelerar para a gente terminar o capítulo 4. Na versão da Mundo Cristão, o capítulo 4 começa com um poema que está incompleto. Eu vou ler para você o poema completo, que é da primeira versão publicada do livro, tá certo? Deixa eu enxergar aqui. Diz assim: aquele que aos portões deseja adentrar, deve com firmeza bater sem duvidar, que lhe é garantida a entrada, pois Deus o ama, mas o seu pecado ele apaga. Aquele negocinho de que, né? Deus ama o pecador e não sei o que. Deus te ama, mas ele apaga o seu pecado. Essa é a verdade. E aí o poema continua com o que está aí na versão da Mundo Cristão, né? Que é o cristão chega agora na porta estreita, né? E ele vai bater na porta estreita para entrar. Ele ouve aquilo que o evangelista disse, segue o caminho sem olhar para o lado, sem falar com ninguém, e ele chega na porta estreita. Aí lá na porta estreita ele fala: posso entrar? Quem do outro lado está? Que para um pobre homem a porta se abrirá. Rebelde sei que sou, mas isso prometo, louvá-lo para sempre com 1000 sonetos. Que maravilha, fala a verdade. Isso aqui tinha que estar na sua biografia lá do seu Instagram. Coisa mais linda. Ele chega então na porta estreita, ele bate na porta estreita e a porta estreita se abre. Quem é que atende ele na porta estreita? O Boa Vontade. E é interessante que o Boa Vontade abre a porta, e aí o que o Boa Vontade faz? Pega ele e puxa ele para dentro. Aí ele assusta, né? O que está acontecendo? Ele fala: não, é porque tem muita gente que chega aqui e é acertado pela flecha. Ele usa o termo de Beelzebu. É acertado pela flecha de Beelzebu. Então entra rápido. Olha aqui, tem muita gente que vai ficar na beira da porta estreita. Nossa, mas ele ia no culto, ele louvava, ele dava glórias gloriosas, ele ia até no discipulado de vez em quando. Qual foi o problema dele? O problema foi que ele não entrou na porta. Não adianta ficar só na porta. Na porta você ainda pode levar a flecha do Beelzebu. Quem quer levar a flechada do Beelzebu? Eu não. Ele entra então ali pela porta estreita, e ao entrar pela porta estreita, né, o Boa Vontade vai perguntar para ele o que tinha acontecido, e ele vai relatar, e ele fala tudo o que aconteceu com o volúvel. O volúvel estava comigo, mas ele se afundou na lama, tal, né? Aí de repente é como se desse assim uma pausa na história, o cristão para e pensa, fala assim: mas é o seguinte, eu te contei a verdade sobre o volúvel, né? Mas eu preciso falar ao meu respeito, pois verá que eu não sou nem um pouco melhor que ele. O cristão de verdade reconhece seus erros. O cristão de verdade sabe quando errou. O cristão de verdade não fica só olhando para o volúvel. Olha lá, ó, caiu na lama de novo. Olha lá, ó. O cristão de verdade sabe que todos nós somos pecadores. E aí, por último, para nós finalizarmos, depois dessa conversa, o Boa Vontade vai indicar agora o caminho. Ele fala: olha, o caminho é esse, é estreito. Você vai encontrar outros caminhos que são largos, mas continue pelo caminho estreito, porque o caminho estreito, ele vai te levar para um determinado local. Qual é o local? Lembra, não?
Olha só que coisa interessante. Deixa eu citar isso aqui para você. Ele fala assim, olha, siga esse caminho que é o caminho estreito. Olhe para frente. Esse é o caminho que você deve tomar. Esse caminho foi aberto pelos patriarcas. Esse caminho foi aberto pelos profetas, por Cristo, seus apóstolos, e é tão reto quanto o pode fazer com uma régua. Eu acrescentaria aqui, que veio depois de John Bunyan, esse caminho foi feito pelos reformadores, pelos avivalistas, e é esse caminho que eu e você como cristão precisamos andar. O caminho que Jesus já traçou, o caminho que os apóstolos, meus queridos, morreram. Os reformadores foram queimados em fogueira para que eu e você tivéssemos esse caminho, para que eu e você pudéssemos andar debaixo dessa palavra. Quem somos nós para olharmos e falarmos, eu tenho uma nova verdade sobre isso, vou seguir tal? Não, siga o caminho estreito. Não é fácil, é muito mais fácil ouvir uma palavra que diz que você é o espelho, a imagem, o tesouro. Difícil é ouvir a mensagem que diz que você é pecador, que você é depravado. Mas eu e você, se nos consideramos cristãos, nós temos que, assim como esse cristão, olhar para dentro de nós e falar, eu sou exatamente isso. Não passo de um sepulcro caiado. O meu cheiro é cheiro de morte, de defunto. Mas Deus, eu quero andar por esse caminho que os homens fizeram, porque eu também quero chegar no lugar onde esses homens chegaram. E aí sim, por último, para terminar, o boa vontade, ele vai virar e vai falar assim, olha, segue esse caminho, porque você vai chegar na casa de um homem. Esse homem é o homem chamado intérprete. E ali na casa do intérprete, ele que é o anfitrião, vai lhe mostrar coisas excelentes. Você lembra que ele estava carregando uma coisa na mão? Essa coisa na mão que ele vai chegar, e aí nós veremos isso na semana que vem, ele vai olhar para o intérprete e vai falar, eu preciso que alguém me explique o que é isso. Eu preciso que alguém me mostre o que está aqui e nada mais. E quando nós olhamos para esse livro e buscamos, assim como nós somos todos teólogos, e é esse o motivo que Sproul nos orienta, dizendo, somos todos teólogos, porque temos que descobrir as coisas excelentes que estão aqui. E se nós precisamos de ajuda, procuremos os intérpretes, procuremos quem pode nos revelar e nos esclarecer o que diz a palavra do Senhor. Meus queridos, que essa palavra seja a luz para o seu caminho, que o seu caminho seja o caminho estreito, e que assim como cristão, nós possamos alcançar o reino celestial, que está prometido para todos aqueles que querem trilhar o caminho dos patriarcas, o caminho dos profetas, o caminho dos apóstolos, o caminho dos pais apostólicos, o caminho dos reformadores, o caminho dos puritanos, o caminho que talvez o seu avô ou a sua avó, o caminho que a sua mãe pavimentou para você pela oração dela. Um dia alguém orou por você. Um dia alguém orou por você. Um dia alguém limpou o caminho para que você pudesse andar sobre ele. Às vezes você nem sabe que alguém orou para que você estivesse aqui, mas um dia alguém orou, e hoje você está aqui por conta disso. Que um dia as nossas orações sirvam para pavimentar o caminho de muitos outros, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, renove a sua fé e sua esperança, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Plantada em nossos corações e dê frutos todos os dias. Nós oramos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.